amigos! Sejam todos muito bem-vindos à nossa lição de número 5 do podcast Roteiro Team. Hoje estamos aqui com a Naila. Seja muito bem-vinda novamente. De novo aqui, né? Eu sou da Parada Inglesa e eu tenho 15 anos. Isso aí, estamos aqui novamente também com a Sara. Oi, gente, tô de volta, hein? Um beijo pro pessoal aí do Maia, minha sala e meus pais, viu? Ó, amo vocês. E mais uma vez com o Jonas. Terceira lição já, Jonas? Terceira lição, mas se apresenta aí pra quem tá começando agora aí. Bom, sou o Jonas, tenho 14 anos, vim lá da Central de São Mateus. Queria dar um salve aí pro pessoal da minha classe de adolescentes. Muito bom. Então vamos lá. Vamos ver a ilustração dessa semana? Um homem lendo umas letras que eu definitivamente não vou saber a tradução. Mas dessa vez eu traduzi. Eu vi lá no Google. Você tá brincando? Eu sou curiosa. Louco. E tava escrito assim, ó, que, resumindo, o Senhor Jeová estava sobre Jesus e que o fogo dele queimava o coração dele. Ou seja, Jesus estava se autodenominando o Messias. Caramba, ela realmente traduziu o texto em hebraico. Foi esse texto, inclusive, que levou a história ao ápice. É verdade. É verdade. Então vamos lá, vamos ouvir sobre essa história, né? Uma visita tumultuada. O texto-chave dessa semana é: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriram essas escrituras que vocês acabaram de ouvir. O texto se encontra em Lucas de 18 a 21. Durante o seu ministério de 3 anos e meio, Jesus ele demonstrou repetidas vezes que o reino de Deus estava às portas. Ao proclamar essa verdade em Nazaré, a cidade onde ele foi criado, onde ele cresceu, seus conterrâneos eles não quiseram acreditar que ele era o Messias porque conheceram ele desde sua infância e acompanharam ele até ele se tornar um adulto. A princípio, quando Jesus ele chegou na sinagoga, pediram, né? As pessoas tinham muita admiração por ele e tal. Sim. Pediram para que ele ministrasse a palavra, porque era que descrevia sobre a vinda do Messias. E Jesus, revestido de graça, ele deu a interpretação verdadeira a esse texto. Uma interpretação que eles nunca tinham ouvido. Por quê? Porque ele disse que aquela profecia ela se cumpria nele. A empolgação dos ouvintes ela se transformou na hora em quê? Em ira. Exatamente. Eles ficaram com ódio, né? E de repente eles se voltaram e se organizaram contra Jesus na tentativa de assassiná-lo. Eles, contando o relato de forma breve, eles levaram ele até a ponta de um penhasco e iriam tentar jogar ele de lá. Porém, um anjo tirou Jesus ali pelo meio da multidão e tal, e ele saiu desapercebido. Saiu de fininho. Literalmente. Então vamos lá, por que vocês acham que a admiração deles se transformou em fúria tão rapidamente? Olha, começando assim, Assim, eles admiravam Jesus, né? Isso era óbvio. Eles viram a pessoa a crescer. Só que no momento que ele se autodenominou o Messias, foi aí que começou. Por quê? Primeiro, porque ele era filho de um carpinteiro. E isso não era uma profissão do que ser um médico, ser um mestre da lei da sinagoga. Ou seja, já estava errado. Porque ele viria o quê? De uma linhagem nobre na cabeça deles. Então, quando eles descobriram a verdade e destruiu todo aquele castelinho de areia deles, aí virou tudo uma ira. Exatamente. Então, eles queriam ver Jesus fazendo milagres, porque eles já souberam, né, que ele estava fazendo milagres e queriam ver. Só que quando Jesus chegou lá e começou a falar das escrituras, do caráter deles, eles ficaram enfurecidos, porque eles queriam ver Jesus fazendo milagres. Eles não queriam que ele apontasse os erros deles, os erros de caráter deles. E aí eles ficaram com raiva. Exatamente. Visível também a ignorância, né? Dessas pessoas que não quiseram ouvir o que estava dito nas escrituras e também de tentar assassinar Jesus, né? Uma ignorância muito grande. Inclusive é uma das maiores ignorâncias já retratadas na Bíblia. Só um pequeno comentário assim, tanto que assim, no momento que ele tava lendo
as escrituras de Isaías, tanto que foi ele que escolheu. Como a gente estava falando antes, assim, eles já tinham literalmente matado Jesus no coração deles. A ideia de ir no penhasco era apenas uma concretização do que eles já estavam pensando. Isso era um sábado. Era pra eternizar, né? Exatamente, mas no coração deles, no pensamento deles, eles já tinham matado Jesus. Exato. Isso é pesado. Isso é pesado. Era num sábado, eles que tinham tanta rigidez com o Exatamente. sábado. Que loucura! Citamos na última lição, inclusive, muita rigidez com o sábado, eles já mataram uma pessoa como Jesus no coração deles. É uma hipocrisia, assim, Enorme. difícil de achar, cara. Difícil de achar igual. Nossa, que loucura. Eles tinham quase 40 leis, eles tinham que contar os passos, não podiam pegar um objeto e levar para outro cômodo e depois decidem assassinar uma pessoa no sábado. Inclusive, até hoje, tem uma lei dos judeus que parece que eles não podem apertar nenhum botão É, do elevador. no sábado. Eu vi esse. Tem os prédios que os judeus moram. Será que isso é verdade? É verdade, os elevadores não tem botão, eles não apertam o botão, o elevador passa sozinho. Meu Deus. Eles não... Caraca, mano. A luz é só por sensor, é loucura, mano. Loucura. Não pode apertar um botão. Vocês acham que é isso que Deus estabeleceu como sábado? Com certeza não, cara. Exatamente. Por que a tentativa de Jesus não teve... A tentativa de matar Jesus, perdão, não teve sucesso naquele momento? Porque... Posso falar? Vai lá. Porque ainda não era o tempo. Ele não tinha terminado a missão dele, que ele veio pra Terra pra fazer. Então, ele não podia morrer antes de fazer o testemunho dele. E é isso. Exato. A lição de segunda-feira, ela responde a nossa primeira pergunta de uma outra forma também. As palavras iniciais de Jesus eram exaltando o que os judeus gostariam de ouvir, né? Que o Messias viria para libertar da opressão dos romanos, pelo menos era o que eles pensavam. Mas quando Jesus ele começou a falar da condição espiritual deles, que eu tava lendo aqui o texto bíblico, né? Ele fala que hoje se cumpriu a escritura, né? E todos davam, tipo assim, glórias, tipo, uau, não é esse o filho de José? Que palavras maravilhosas que ele tá falando, Sim. né? Mas aí Jesus ele cita um provérbio que provoca eles. Jesus ele sabia que a mensagem que ele tinha para trazer de que na verdade o Messias não ia libertar dos romanos, mas sim dos pecados, não ia agradar eles. Jesus sabia disso. E ele cita aquele provérbio: médico, cura a ti mesmo. sim. Sim. Né? Médico, cura a ti mesmo, né? Assim ele falou que... O que ele quis afirmar com isso? De que nenhum profeta ele era recebido bem na sua própria terra. Assim como tinham muitos leprosos em Israel na época de Eliseu. Mas o único leproso que pediu a cura para Eliseu foi Naamã, que não era um israelita. Jesus ele fala isso, né? A viúva de Sarepta, enfim, ele cita várias histórias aqui de que, na verdade, os profetas eles nunca foram bem aceitos em sua própria terra. E o mesmo aconteceria com Jesus. Na hora que eles ouviram da própria condição espiritual, da própria condição em que eles se encontravam, de rejeição, de que eles estavam rejeitando o Messias, aí eles pegaram e expressaram a ira deles. Aí o coração deles se encheu de ódio. Quando você muitas vezes aponta o que uma pessoa tá fazendo de errado, não apontar, tipo assim, julgando, mas você... Demonstra. Você só demonstra, você fala de uma forma compreensível pra ela, acaba afastando ela de Deus, entendeu? Por isso a gente tem que tomar cuidado da forma que a gente fala, e também a pessoa tem que ter tem que dar consciência de que ela tem que querer também. Às vezes, exato, às vezes a gente realmente tem nosso papel de pontuar, não de acusar. Acusar não é nosso papel, acusar quem acusa é Satanás. Né? Voltando assim ao ponto de eles aceitarem ao Messias, é que assim, você viu alguém crescer. E de repente, no estalar de dedos, num ler de uma escritura, ele se torna uma grande imagem. Então, olhando por mim mesma, eu li a Bíblia, eu tenho o prazer de saber que eu tenho um testemunho de várias pessoas que Jesus existiu, Jesus veio à Terra. Mas eles que não tinham visto o milagre ainda, só viram uma criança nascer, filho de uma pessoa que era tão simples, de repente se tornar algo tão precioso para eles, eu acho que isso também era algo que tocava no coração deles, porque um grãozinho de areia, de repente se tornar areia de todo o mar. Eles viram Jesus crescer, tipo, aí ele chega e eles devem ter ficado, tipo, como assim? A criancinha que eu vi agora tá nada. assim. Tipo... A criancinha que, tipo assim, que me ensinou na Páscoa.
Né? No dia da Páscoa, aquela criança tava me ensinando um monte de coisa, agora vem falando mal de mim. Sim. Exato, eles devem ter ficado revoltados com a forma sábia, né, que Jesus, porque quando você fala acusando, tipo, não, você tá fazendo não sei o quê, a pessoa, o sentimento dela é tipo, né, tá bobão, né? Agora, quando você acusa de forma, não acusa, mas demonstra e faz a pessoa com que ela enxergue o erro dela de forma sensata, isso gera uma outra reação. Vamos passar pra parte de terça-feira? Já? Lê pra gente essa curiosidade, Jonas, essa curiosidade aqui do lado do making off, do lado direito aí do making off. Tá bom. Jesus não apenas falava a linguagem comum do povo, mas também lia bem em hebraico. Esse era o idioma usado nas reuniões religiosas. A lição para o dia sempre era lida em hebraico. Aí, essa curiosidade eu achei interessante, que na leitura dos livros dos profetas, que era que Jesus estava realizando, era permitido saltar de uma passagem para outra, né? Que foi o que ele fez. Era tipo o nosso sermão hoje em dia, né? Já na leitura da lei, isso não era permitido. Certo? E por fim, Cristo é um título que significa ungido. Quando Jesus ele lê que ele havia sido ungido, ele estava dizendo, Deus me fez o Cristo. Entendeu? Sim. Aí sim ele estava afirmando que ele era o Messias. A lição de quarta-feira ela traz uma pergunta que é marcante. Em sua opinião, que expectativa as pessoas têm de Jesus hoje em dia? Nossa, essa é uma questão também, assim, não só de expectativa, né? Porque as pessoas pensam, o que Jesus tem a favorecer a mim mesmo? Ou seja, eu preciso de alguém que me cure. Jesus vai ser minha cura. Eu preciso de alguém que me aceite. Jesus vai ser algo que vai me aceitar. A gente pensa com a nossa cabeça de ser humano. Exatamente, né? a gente pensa somente na nossa necessidade, não no verdadeiro significado de Jesus é. As pessoas hoje em dia, muita gente pensa em Jesus, sabe como? O gênio da lâmpada. Exatamente. Mas E que dia aconteceu? Realizar os próprios desejos, as coisas que a pessoa quer. Não só os desejos, tipo, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero conquistar tal coisa. Mas também o que a gente acha que a gente precisa. Eu preciso ser curado de tal doença. Eu preciso ser curado disso. Deus, na mente de Deus, ele tem um propósito muito maior. Entendeu? Exato. O que a gente pensa que precisa, às vezes Deus fala, não é isso que você precisa. Verdade. É outra coisa. Basta a gente aceitar. E outra coisa ponto que eu queria trazer, a gente pensa que Jesus, ele só aceita, mas a partir do momento que a gente aceita Jesus, faz parte da nossa missão que a gente aceite o que ele propõe pra gente e enxergar a nossa condição espiritual. Então não é que, Jesus te aceita do jeito que você é, de fato. Ele aceita você do jeito que você é, mas ele quer te moldar. Sim. Ele quer que você mude, né? Sabe o que uma coisa que impede muita gente hoje em dia de se entregar a Jesus? O orgulho. É uma questão dessa aqui, de orgulho. Pensando assim, porque muitas pessoas, todo mundo se vê como se fosse o perfeito. Principalmente quando é pra apontar o dedo pra outra pessoa. Então, de repente alguém aparece pra você e fala que você tá errado. E você, na sua cabeça, pensa, oxi, eu sei do que eu tô falando. Ou seja, eu tenho convicção do que eu tô falando, então eu não tô errado. É porque, às vezes, nós mentalizamos tanto essa questão de eu sou, eu sei, eu fiz, eu vi, que a gente, às vezes, esquece. Cara, eu não sei de tudo. E eu não fiz de tudo na minha vida pra saber o que realmente alguém está falando pra mim. Aquela história também de siga o seu coração. Yes. Jesus diz que o nosso coração é enganoso. Sim. Entendeu? A gente tem que seguir o princípio, não o nosso coração. Exatamente. Algumas vezes a verdade dói. Exatamente por causa do nosso orgulho, né? A gente ouvir algo que nos incomoda, machuca, é ruim, né? E foi isso que aconteceu quando Jesus falou a verdade, né? E Jesus, por fim, né? A história conta que ele simplesmente passou pelo meio da multidão, se livrando. Despercebido, ali, né? Despercebido, né? Então os nazarenos, eles presenciaram o milagre de Jesus, mas um milagre que eles meio que tinham causado, feito ele fazer, né? E eles rejeitaram a Jesus. Então, que você tenha sempre em mente os planos que Jesus tem para sua vida. E a mentalidade do homem, de nós todos, não ajuda, né? Essa frase da lição eu acho muito interessante, fala: o homem está sempre disposto a negar aquilo que ele não compreende. Tudo aquilo que é novo traz determinado incômodo. Sim. Jesus, ele não quer que você fique na comodidade. O propósito de Jesus com o evangelho é exatamente incomodar, para que a gente entenda o verdadeiro propósito dele na sua vida. Amém? Amém. Amém.
Lição maravilhosa, muito obrigado por ter compartilhado com vocês essa lição. Imagina. Muito bom. Até a próxima lição, espero que você tenha gostado. Até semana que vem. Tchau, tchau.